tema de hoje é como aprender a ser autoconfiante. E por que, Dani, que esse tema é importante? Porque se você não é autoconfiante, você acaba ficando o quê? Paralisada. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. Então, se você deseja ser essa mulher, você está no lugar certo. Todo o tema que eu trago aqui é relacionado à autoestima, relacionado à autoconfiança. Então, convido uma mulher. E por que o tema é importante? Por que é importante você ser autoconfiante? Bom dia, Giane, bom dia. Porque quando a gente não é autoconfiante, a gente se sente bloqueada, né? A gente trava e não consegue avançar. E a gente sabe que, independente de como tá a tua vida, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer sair daqui e ir pra ali, né? Então, se você, até mesmo no cotidiano, se você não tiver confiança de sair na rua pra andar, você vai ficar travada ali. Então, não é normal você não ter confiança, só que a confiança a gente vai construindo ela. Porque muitas vezes a gente perde essa confiança ali, baseado em traumas, em coisas que você passou, bom dia, baseado naquilo que você passou. Então, como que a gente vai construir essa confiança, né? E porque, na verdade, a vida da gente não é plenamente realizada, a gente não vai ter tudo equilibrado 100%, tudo perfeito como a gente gostaria. A vida é uma constância, a gente está sempre em evolução, a gente sempre aprende, mas o importante é a gente sempre pensar assim: como eu estou hoje? Tá melhor do que ontem? E pensar, poxa, amanhã eu vou estar melhor que hoje. Porque se a gente ficar estagnado, a gente não avança e a gente se frustra. E muitas vezes a nossa frustração, os nossos perrengues é porque a gente quer às vezes agradar muitas pessoas, a gente quer às vezes agradar, seguir o fluxo, né? Então o que é seguir o fluxo, Dani? É fazer o que todo mundo tá fazendo. Ah, eu vou escolher uma profissão porque essa profissão... Oi, amiga, bom dia! Vou escolher essa profissão porque o mercado tá dizendo que é uma profissão ótima, sabe? Você não conhece o seu gosto, a sua vontade, o seu desejo. E quando a gente faz isso, vai chegar uma hora que a gente vai acordar e vai falar, poxa, mas o que eu tô fazendo aqui? Será que eu quero mesmo fazer isso? Então, por isso que é importante a gente sempre estar olhando pra dentro, aprender a olhar os nossos valores, a aprender... a identificar o que a gente quer. E a partir dali a gente vai tomar atitudes. Ontem mesmo eu tô participando de um curso e ele falou muito sobre você só olhar pro espelho e dizer que você é linda, não vai resolver a tua vida. É óbvio que não vai. Só que você olhar pro espelho e dizer eu posso, eu consigo, eu sou maravilhosa, é o primeiro passo. E por que é o primeiro passo? Porque se você não olhar pra você e não ver que você tem um valor, que você tem uma qualidade... Oi, mãe! Bom dia! Ninguém vai fazer isso por você. Então, quando você olha pra você e vê realmente o teu valor, é o primeiro passo pra você começar a fazer o que precisa ser feito. E é claro que tem N coisas, né? Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. E só que se a gente não partir de nós querer fazer, como que a gente vai conseguir? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, acabam desistindo muito fácil. Então, por exemplo, se você não sabe exatamente aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você começa a fazer alguma coisa. E aí você acaba o quê? Desistindo, desanimando, porque não era exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Então, quando a gente olha pra dentro, quando a gente realmente vê qual é o nosso valor, o que realmente eu quero fazer da minha vida, você se sente motivada. E aí, existe, claro, um passo a passo? Sim, existe passo a passo. Né? Quando a gente quer, por exemplo, deseja alguma coisa, a gente tem que se planejar. É que nem uma viagem. Então, imagine agora, você está desejando viajar para algum lugar diferente. Você vai ter que se planejar, você vai ter que entrar em contato com esse lugar, ou pelo menos entrar aqui no Google e pesquisar o lugar. Você vai ter que entender como que funciona, quanto que você vai gastar, o que você vai levar. Percebe que para você chegar lá, você vai precisar se planejar e vai ter que ter ações. Só que na vida a gente acha que não, né? Que não precisa. É só eu pensar que vai acontecer e acontece. E na verdade não é. Estudos provam que quando você tem pensamentos positivos, quando você tem otimismo, você tem mais chance de ter resultados. E por que isso? Porque lembra, eu sempre falo aqui, o nosso cérebro, ele trabalha por recompensa. E ele é emocional. Então ele busca sempre o quê? O que você está pensando, sentindo? É uma coisa negativa? Ele vai tender a levar você para um caminho negativo. É coisa positiva? Ele vai tender a levar você para um caminho positivo. E o fato de você estar caminhando na positividade, você se sente mais o quê? Mais feliz, mais motivada. Aí você tem vontade de fazer as coisas. Porque perceba assim que muitos dos nossos resultados não vêm porque a gente desanima.
né? A gente, ai meu Deus, não tá dando certo, vou deixar pra lá. Ai, hoje eu não tô afim de fazer. Regime, por exemplo, é muito comum as mulheres sofrerem com isso. Elas começam uma dieta e no caminho elas desanimam. Por quê? O resultado, ele não vem momentaneamente, instantaneamente. O resultado vem à medida que a gente faz, e ele vem. Pode ser rápido. O tempo que vai levar depende da tua determinação. Então vamos supor que você quer emagrecer 10 quilos em uma semana. Você vai ter que parar de comer tudo. Mas faz sentido você parar de comer tudo? Não. Não é preferível você diminuir um pouco e levar 2, 3 meses para emagrecer? Percebe? Na vida é a mesma coisa. Ah, você quer ganhar 10 mil reais. Tá, você não vai conseguir ganhar 10 mil reais em uma semana sem saber nenhuma nova habilidade. Você até consegue fazendo coisas, às vezes, que não é tão legal. Mas se você quer ganhar esse valor, vamos buscar o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver, o que eu posso, dentro daquelas possibilidades que você pode fazer, o que se encaixa mais com o meu perfil. Sabe, a gente tem que levar tudo em consideração. É claro que se você ama demais fazer uma coisa que não vai te trazer resultados nenhum, você tem que entender que você vai fazer algo que você ama, mas você está afadado a não ter resultados. Percebe? Quando você toma conhecimento, quando você tem clareza daquilo que você está fazendo ou daquilo que você quer, aquilo já não se torna mais um problema para você. Porque é mais ou menos assim, enquanto você não sabe, você sofre. A partir do momento que você sabe, você sofre menos. Não é que você não vai sofrer, mas você sofre menos. De 1 a 10, o seu sofrimento é ali 2 ou 3. Agora, quando você não sabe, fica ali tentando, o seu sofrimento é no 10. Então, por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, a gente conhecer mais da gente. Inclusive, esse curso que eu tô fazendo é sobre a inteligência emocional, é sobre você ter o controle emocional. E ali eram 50 pessoas. A gente percebe o quanto as pessoas têm dificuldade em ter controle emocional. Diante de uma situação, por exemplo, no trabalho, diante de uma situação, às vezes, na família, né? Então é muito importante a gente aprender a ter esse controle emocional. Para que a gente possa, o quê? Passar pelos desafios que a vida apresenta. E a gente tá sempre cheio de desafios, cheio de coisas. Comenta aqui comigo se você tentou fazer alguma coisa e não deu certo, ou se você ficou com raiva de alguma coisa. Só que, quando a gente entende como funciona o nosso cérebro, a gente começa a ter mais consciência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Então eu gosto sempre de... Eu até vou contar uma história para explicar como que funciona a nossa mente. Então imagine a Maria, ela é uma artesã e ela usa materiais de artesanato. Só que ela sempre pede pro marido ir buscar pra ela. Ai, marido, vai buscar. E o marido sempre vai. Só que ela tá terminando, ela é meio ansiosa, quer fazer tudo rápido, sabe? Então ela tá terminando ali um jogo de cozinha ali, super bonito, cheio de pecinhas, e acabou. Só que o marido não tá ali. E ela fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou comprar? Eu preciso muito. Aí ela liga pro marido e fala, amor, eu preciso comprar. Onde que você compra? Porque ela nunca vai, ela não sabe onde é. Ele fala, olha, fica ali, sabe a avenida principal? Do lado daquela sorveteria, tem uma sorveteria ona, sabe? Uma sorveteria bem grande, fica ali do lado. E ela já passou por lá, ela fala, nossa, eu sei onde é. Aí ela sai, pega o carro, para ali na avenida, desce, aí dá aquela um pouco de ansiedade, porque assim, ela não sabe, ela nunca vai lá. Então, ela tá naquela meio ansiedadezinha, sabe? Tipo, ai, agora, onde que eu vou? Será que eu sei mesmo onde é? Ela para. Aí ela vai ter que fazer o quê? Pensar. É pra direita ou pra esquerda? Aí ela vai o quê? Mudar o pensamento, né? Que ela tem que pensar onde que ela vai. Aí ela olha, ela viu, é aqui, ó, do lado direito é essa sorveteria. Ah, fica ali do lado. Aí ela tem aquela sensação de calma já, né? De tipo, encontrei o que eu quero. Só que, perceba, se ela não caminhar e não for até lá, ela não vai comprar o que ela precisa. Então você percebe que ali ela teve que ter 4 momentos. Primeiro, decidir que ela tinha que ir sozinha. Segundo, tinha que pensar, né? Perguntou pro marido onde era, ela teve que pensar aonde que era. No ela pensar, ela mudou o estado emocional, de ansiosa, tentando achar o lugar, ela ficou mais calma, tranquila, porque ela encontrou o lugar. Só que, se ela não caminhasse até lá, ela não iria ter aquilo que ela desejava. Então, o que significa isso? O que eu quis dizer com tudo isso? Se você tem essas mudanças emocionais ali, então você decidiu, você pensou, você mudou um sentimento, mas se você não mudar o teu comportamento e não fazer diferente, você vai voltar na estaca zero, sentindo a mesma coisa que antes. Por isso que tudo é um conjunto. Não adianta você só mudar o seu pensamento para mudar uma emoção, mas não tiver uma atitude, você não vai ter resultado. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai achar, essa coisa de pensamento positivo não dá certo. É claro que não dá, se for só ele.
Só que você precisa entender que se você não tiver fé, se você não tiver otimismo, não acreditar que você vai conseguir, você não vai ter energia e força para fazer o que precisa. Percebe? Como o nosso cérebro ele é emocional, e toda vez que você ativa ele, seja com uma memória boa ou uma memória ruim, ele libera químicas para o nosso corpo. Quando é uma coisa ruim, ele vai liberar o quê? Adrenalina, cortisol, que são os hormônios, o quê? Para te deixar alerta, né? Então ele faz o seu coração bater mais rápido, para você ficar em estado de alerta, porque ele vai, tipo, ou eu vou fugir ou eu vou resolver o meu problema. Aí, se você não resolve o teu problema, se você não pensa sobre aquilo, se você não reflete sobre aquilo para saber, será que eu vou? Será que eu não vou? Você vai ficar nesse estado muito tempo. E quanto maior tempo você fica nesse estado de adrenalina, sabe? Você acaba adoecendo o corpo físico. Então é normal você ter esses momentos de ansiedade. Eu preciso fazer uma coisa hoje diferente. Que nem eu, quando eu quero fazer uma live, que nem agora mesmo, eu tava me preparando para fazer uma live. Eu fiquei um pouco ansiosa, meu Deus, o que eu vou falar? Porque assim, eu tenho que estudar, rever muita coisa, buscar conhecimento pra vir aqui falar pra vocês, mas nem sempre, né, é tanta coisa que a gente faz. Mas eu falei, não, vou falar aquilo que eu já sei, que é bacana. Então aí, poxa, pronto, já calmou. Agora, se você fica muito tempo nesse estado de ansiedade, meu Deus, você vai o quê? Adoecer o corpo físico. Por isso que quando a gente entende como funciona o nosso cérebro, como a gente muda um estado emocional, a gente tem domínio. E a chave de tudo é você dominar a sua mente. Porque quem manda no nosso corpo todo é o nosso cérebro, né? Então a nossa mente, ela é o nosso cérebro. Que a gente precisa o quê? Dominar ele. A gente precisa mandar ele fazer o que a gente quer que ele faça. Porque senão ele vai fazer aquilo que ele quer. E naturalmente o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele não quer fazer nada. Por ele você ficava sentada ali no sofá o dia inteiro vendo Netflix. Mas a gente sabe que isso não vai ser saudável para você. Imagina uma pessoa sentada o dia inteiro no lugar. A gente vê hoje a quantidade de pessoas que sofrem por estar sempre frente a uma tela e não conseguir fazer outras coisas. Como eu tô nesse meio, eu vejo muitas pessoal jovem que tem dificuldade em conversar com pessoas no ao vivo. Porque ele tá muito acostumado o quê? Tá aqui, frente da tela, falando, gravando vídeo e tudo mais, ou brincando no videogame ali. Mas quando é na hora dele ir lá falar com o amigo da classe, ou apresentar um trabalho, ou conversar com uma namoradinha, eles têm dificuldade nisso. E nós também, a gente que é mais velho, a gente às vezes também sofre com isso, só que um pouco menos do que esse público mais jovem. Então a gente precisa o quê? Aprender a lidar com isso, entender como funciona isso, para que a gente também instrua essas pessoas. Às vezes você tem um jovem ali na tua família que está passando por isso, sabe? Quando a gente tem esse conhecimento de entender como que funciona o nosso cérebro e que a gente nós precisamos cuidar disso. A gente precisa muito cuidar daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está pensando, porque isso muda o nosso estado emocional. E se a gente quer ter uma vida mais satisfeita, a gente precisa aprender a equilibrar. Não é que você nunca mais vai sentir raiva, que você nunca mais vai sentir tristeza, não é. Na verdade, todas as emoções, elas são necessárias para nós. Isso significa que você está viva, isso significa que você é um ser humano. Você imagine, diante de uma situação de dor, você dar risada e não sentir nada? Então, o ser humano, ele tem esses altos e baixos, só que a gente precisa entender como que funciona a emoção, porque senão a gente não sai de uma emoção negativa, porque a gente tem uma tendência, sabe, a ficar mais no down, sabe, para baixo. Então, você fica mais assim, né? Quando você passa por um problema, por exemplo, às vezes é mais fácil você ficar ali escondidinha, né, acolhida, sabe, alguém passando a mão em você. Por quê? Pra você fazer alguma coisa diferente, você vai ter que levantar, vai ter que fazer, vai ter que tomar atitudes. E tudo isso gasta energia, dá trabalho. Imagine você sair agora lá na rua e ter que conversar com uma pessoa que você nunca viu. Imagine você, poxa, tô querendo mudar de emprego. Imagine você encarar um novo desafio profissional. Tudo isso dá trabalho, sim. Só que quando a gente começa a se desafiar, quando a gente começa a ver resultados na nossa vida, a gente se sente motivado e aí a gente quer cada vez mais. Sabe, é uma coisa assim, é algo que a gente não consegue às vezes explicar em palavras, né? A gente sente só. Mas a gente precisa que, às vezes, muitas vezes, sabe, no início, eu lembro que quando eu comecei nessa questão, porque assim, quando eu passei pela morte do meu marido lá atrás, em 2013, eu tive muitas crenças que eu tive que ir mudando, sabe? Tive que ir substituindo.
Muitas eu aniquilei da minha vida, outras eu substituí, outras eu mantive. E eu lembro que uma das coisas que ele falava muito, né, os professores que eu seguia, que eu fazia os cursos, muitas vezes, no início, a gente não acredita, porque a gente tá tão desacreditado de tudo, que a gente fala que tudo é impossível, né, não posso nada. Você tem que ir mesmo sem acreditar, vai, sabe, faz aquilo. Por quê? Você fazer aquilo porque você tá vendo, você tá lendo, você tá estudando, você tá ouvindo que é bom, vai fazer com que você crie o hábito de fazer aquilo. E à medida que você cria hábito, o teu cérebro ele vai movimentando, ele vai liberando os hormônios da felicidade, você vai se sentindo mais motivada. E isso vai fazer com que você se movimente, que você faça, aí você vê um resultado aqui, você se sente motivada para fazer. Ai, não deu certo isso? Ai, não foi como eu gostaria? Vamos mudar a rota, vamos fazer diferente. Vamos adicionar isso, vamos pedir uma ajuda ali. Percebe? Mas você tá no movimento. Agora, se você fica parada, sentada, reclamando, não faz nada, é claro que a vida vai passar, você vai envelhecer, nada vai mudar, e você pode viver até, sei lá, 80 anos, 70 anos ali, ou você pode morrer antes, sabe? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, eu não ligo, tá bom pra mim. Só que a gente fala isso hoje, que a gente ainda pode estar aqui falando, né? Que a gente sai ali na rua, as pessoas ainda olham pra nós, né? A gente consegue ter amizades. Então, eu tô meio deprimida hoje, eu vou combinar com a minha amiga de tomar um café pra espairecer um pouco a cabeça. Tá, isso funciona. Enquanto você ainda é jovem, enquanto você ainda pode andar, enquanto você ainda consegue, né, ligar pra amiga e falar, vamos amiga, ou tem condições às vezes de pagar pra ir tomar um café, enfim. Só que vai chegar uma hora, porque assim, se a gente não morrer antes da hora, né, tipo, aconteceu um acidente, você foi lá e morreu, você tem, né, hoje em dia a estimativa do brasileiro aumentou de vida, então ali é uns 80 anos no mínimo, quando você basicamente tem uma qualidade, por conta da qualidade que a gente vive hoje. Imagine você envelhecer, você não vai ter mais tudo isso. Então é importante o quê? É importante a gente cuidar. É importante a gente estar sempre fazendo essa manutenção. Pensando não só no hoje, né? A gente não pode pensar viver só pensando lá no futuro. Mas nós precisamos entender que as nossas atitudes hoje, no presente, vão refletir lá no nosso futuro. Então, é claro, tem muita gente que fala, vou fazer tudo hoje, porque imagine se eu morrer amanhã. Tá, mas e se você não morrer? Então, a gente tem que acessar o nosso futuro pensando, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero ter qualidade de vida? Eu quero poder ter pessoas do meu lado? Porque eu, principalmente agora na psicologia, eu tô fazendo muito estágio, a gente, inclusive no finalzinho, foi muito sobre a terceira idade. E a gente vê muitas da terceira idade sofrerem abandonos por família. E às vezes o abandono por família é porque não teve uma construção de afeto, sabe? E aí a gente fica pensando qual as melhores maneiras da gente tentar amenizar esse problema lá no futuro. É a gente conseguir o quê? Criar boas amizades hoje, ser uma pessoa positiva, porque imagine, se você for uma pessoa negativa, ninguém vai querer ficar com você. Ninguém vai querer ficar do teu lado, percebe? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando, né? A gente vai perdendo algumas capacidades. Isso é natural mesmo, é fisiológico. E se a gente não cuidar disso enquanto a gente ainda é jovem, enquanto a gente ainda tá no nosso pleno estado mental, a gente, quando chegar ali após 65, 70, que é a parte mais crítica, a gente vai ter um declínio muito rápido. Então, o que é importante? É importante a gente pensar sempre assim, que eu preciso cuidar do meu estado emocional. Eu preciso. E para você cuidar do seu estado emocional, você precisa pensar sobre ele. Não é você deixar ele lá. Então, é muito comum você tá vivendo um momento difícil, passei por uma dificuldade. Vamos trazer um pouco o exemplo meu, quando eu perdi meu marido. Pra quem já perdeu alguém, sabe como é difícil o luto, a perda, a dor. A gente sente é uma dor terrível, uma tristeza absurda. Eu poderia ter ido num médico, ele iria me dar ali um remédio, um calmante pra eu me acalmar, pra eu passar melhor, sabe, aquele processo. Só que ia resolver o meu problema, né? Então, assim, muitas vezes a gente não quer pensar sobre, a gente não quer lidar com aquela dor porque machuca. Só que você precisa entender assim, que quando você pensa sobre aquela emoção que você teve, o porquê que você teve aquilo, o que aconteceu? Eu perdi alguém, eu não tô, sei lá, fui mandada embora, alguma coisa aconteceu, vamos entender o porquê. Eu posso melhorar? No caso de perda, né, que morreu alguém, é uma questão do tempo. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como a pessoa ressuscitar, infelizmente não tem. Então é o tempo que a gente vai o quê? Amadurecendo. Eu aprendi que com o tempo a gente acostuma. A gente acostuma.
Percebe? A gente acostuma, imagine, você compra um carro agora, eu aprendi isso com o meu carro, na verdade. Foi uma lição de vida pra mim. Isso foi uma lição tão grande, assim, que eu falo, meu Deus, né? Como pode uma coisa tão simples me ensinar tanto? Eu até me emociono. Eu me lembro que na época eu tinha 2 carros. Um era mais novo, moderno, da Fiat, e um era antigo, era uma Blazer antigona. E a gente gostava, porque como a gente tinha sofrido um acidente de carro, um Palio, a gente quase tinha morrido na estrada, meu marido falou, vamos comprar um carro maior agora. E com o dinheiro do seguro a gente conseguiu comprar uma Blazer, só que como o valor do Palio não era muito alto, a gente conseguiu comprar uma Blazer um pouquinho mais antiga. E fazia apenas um mês entre o acidente e a morte dele. Só que a gente tinha comprado o carro já logo depois do acidente. Então ele levou no mecânico para fazer a manutenção lá, né? As coisas que fazem, tudo. Ele dirigiu o carro. Então ele ia pra cá, ele ia pra lá. Eu ainda não tinha pego aquele carro. Tava lá na garagem. E aí aconteceu, ele morreu. Pum, morreu. E eu me lembro que são coisas, né? Coisas que alguém fala que marca na vida da gente. Eu lembro que eu tinha ido na minha mãe. E assim, quando eu olhei pro carro na garagem, eu falei, esse carro vai apodrecer ali. Porque eu jamais vou pegar aquele carro. Uma que eu não queria e outra que eu falei, eu não consigo dirigir aquele carro. E eu não tinha ainda maturidade pra pensar, vou ligar pra alguém. Não, sabe? E eu lembro que... Então eu tinha colocado na minha cabeça que eu tava certa de que o carro podia ficar ali, podia apodrecer lá. E eu lembro que eu fui na minha mãe e meu irmão falou, meu irmão é eletricista de carro, de auto. Dani, aquele carro lá, ó, se ficar muito tempo parado, depois ele não anda mais. Ai, meu Deus, aquilo que ele falou começou, sabe? Ai, meu Deus, aquele carro parado. Sabe, é tudo, coisa, como a gente tá muito à flor da pele, tudo que a pessoa fala movimenta. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora? E eu tava no meu processo de querer vencer aquela dor. Então eu olhei pra mim e falei, não, Dani, eu vou pegar esse carro. Aí eu peguei, tirei a ideia, pus na rua e peguei o carro. Foi lá, difícil de pegar, mas fui. E ele ainda não tava no meu nome, eu tinha que passar no meu nome. E se eu não passasse... E aí depois dava multa, enfim, saí com o carro. E eu me lembro que eu peguei uma avenida que tava cheia de carro, era muito carro. E o carro morreu. Eu fiquei tão desesperada, só que na hora, eu falei, eu não tenho ninguém pra ligar, eu não tenho mais o Marquinhos pra me ligar, pra vir me salvar, e eu vou precisar resolver isso. Aí foi aquele buzinaço, e eu falei, calma, respirei fundo, fui lá, dei partida, consegui levar. E fui até o lugar lá, fiz o que tinha que fazer, cheguei em casa. E aí eu falei, olha, foi desafio, mas eu consegui, então amanhã eu vou de novo. Aí eu tinha que trabalhar de carro, aí eu falei, quer saber? Eu vou deixar o ideia que eu já tenho mais prática e vou com esse. E comecei a ir. E eu comecei a gostar de dirigir aquele carro, porque eu, na verdade, gosto de carro alto e tudo mais. E depois que você acostuma, né? Aí tudo bem, ficou. Só que daí teve um dia que eu quis lavar a minha área lá, a garagem. E eu tinha que tirar um carro pra lavar. E o ideia ficava lá no cantinho. Juro, quando eu sentei, porque eu não sei quem tem Fiat ali, o Fiat, pra gente colocar o resto, você tem que subir, né? Você sobe assim o câmbio e põe pra trás, ou desce, eu não lembro direito. É, porque o Palio não é assim, mas o Fiat era, acho que a gente tinha que subir. Eu fiquei parada assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não lembro mais como que põe o ré no carro. Eu comecei a rir ali. Sabe por que eu ri? Porque pra mim aquilo foi uma lição. Eu falei, Dani, olha como a gente é palhaça, né? A gente acostuma. Eu tava com dificuldade, sofrendo, quase morri, quase infartei pra dirigir o bendito do carro. Fui lá, venci, enfrentei e consegui. Agora, um mês tinha passado, eu não lembro, e eu era um carro que eu tinha já há 5, 6 anos. É claro que passou 2 minutos ali, eu lembrei, né? Eu lembrei, fui lá e fiz. Mas o que isso trouxe de lição pra mim? Que tudo que a gente passa, por pior que seja, a gente acostuma. Então não é que eu esqueci, né, do meu marido, da vida que eu tinha. Não, eu não esqueci, porque se eu começar a lembrar agora, eu vou lembrar, reviver tudo aquilo. Mas aquilo ficou lá e eu acostumei com a vida que eu tô tendo hoje. Então a gente acostuma. Eu sei que muitas vezes a gente tá passando por situações, por momentos difíceis, que a gente acha que nunca vai mudar, que ninguém nos compreende. Eu já passei por isso várias vezes e sim, a gente acha que nunca vai mudar. Mas calma, vai sim. Só que você precisa realmente se acalmar. Porque o nosso cérebro, ele é emocional. E quando você fica só pensando que não vai dar certo, não vai dar certo, parece que uma nuvem para aqui, ó. Parece que toda aquela energia, aquilo que você ficou pensando, trouxe uma nuvem negra em cima da tua cabeça. Então o que você precisa fazer? Sai de cena, sabe? Sai de cena, respira fundo, respira, faz exercício. É isso mesmo, fazer exercício, respiração. Vai fazer uma coisa diferente daquilo que você tá fazendo. Vai ler, vai fazer alguma coisa para tirar você de cena. Porque o nosso cérebro, quando a gente passa por um momento tenso, ele tem um sequestro emocional. Então é um período ali, minutos, segundos, que ele entra em parafuso e pânico. Então se você tomar uma decisão ali,
no imediato, você faz coisas que você não gostaria. Então, o ideal é o que? É você realmente sair de cena, vai lá, respira, faz alguma coisa para te acalmar. Aí, quando você volta com uma outra visão sobre aquele problema. E a gente pode falar, não, mas como que eu vou ter? Gente, tem sim, porque o nosso cérebro ele é incrível, a nossa mente é maravilhosa. O fato de você acalmar ele, vai tudo pro lugar, você tem mais percepção. Entende? A percepção é você perceber as coisas à sua volta, é você acalmar, e ao invés de você falar algo que você iria machucar ou iria ferir alguém, você já não fala, ou você fala de uma outra maneira, de uma outra forma, percebe? Só que tudo isso a gente tem que ter controle. E para que você consiga ter o controle, você precisa ter o conhecimento. Se você não souber disso, como que você vai saber? Como que você vai se controlar diante de uma situação? Você vai ficar ali nesse ciclo achando que a sua vida é uma porcaria, que nada funciona, que nada dá certo. É fácil? Não, não é fácil, porque se fosse fácil, o Brasil hoje não seria tido o país com o maior número de pessoas ansiosas. Eu não sei se vocês sabem, mas a OMS fez uma pesquisa recente que diz que o Brasil é o maior número de pessoas ansiosas. Então você imagina isso. Então, se você olhar ali do teu lado, no seu ambiente de trabalho, você pode ver que mais da metade é ansiosa e sofre por algum transtorno emocional, algum transtorno ali. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não vai eliminar, porque eu vejo que muita gente, às vezes, eu mesmo tinha isso, sabe? Antigamente, lá atrás, quando eu era ainda jovem, eu achava que o mundo era cor-de-rosa, que não existia maldade, que não existia nada. Então, eu queria muito o mundo cor-de-rosa. Só que não existe mundo cor-de-rosa, existe o seu mundo cor-de-rosa. Sabe o que é o seu? É você criar ali o seu mundo. Eu lembro sempre... Aí são coisas que a gente vai vendo, ouvindo, a gente vai aprendendo. Eu sempre sonhei com viver um amor como contos de fada, sabe? Ter um príncipe encantado. E eu falava muito sobre isso, eu queria encontrar um príncipe encantado. E quando eu já contei a minha história, se vocês assistiram a minha aula lá da autoestima, eu contei a minha história. Que eu realmente vivi o meu grande amor com o meu príncipe encantado. E aí tudo bem, eu vivi o meu grande amor por 14 anos, tal, foi o marido que eu perdi lá. Ah, beleza, aí quando passou tudo, eu precisava, né, eu fui fazer uma aula de luta, porque eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí eu lembro que o professor, né, porque ele falou assim, não sei qual era o contexto lá, mas ele falou, olha, príncipe encantado não existe, não sei se era porque algumas mulheres ali estavam falando relacionado a isso. Daí eu pensei, eu falei, príncipe encantado não existe. Aí eu refleti sobre aquilo, e eu falei, é verdade, não existe príncipe encantado. Sabe por que não existe? Porque ninguém é perfeito. Existe pra você. Existe o que é príncipe encantado pra você. Que nem pra mim, na época, o Marquinho era o meu príncipe encantado. Mas quando eu comecei a pensar, eu falei, ele já tinha tido uma outra esposa. E pra aquela outra esposa ele não era. Pra mim ele era tão perfeito, mas pra aquela outra esposa ele não era o perfeito. Então percebe que é nós, a gente que cria. Então, se você deseja ter um príncipe encantado, se você deseja ter um mundo cor-de-rosa, crie o teu mundo cor-de-rosa, baseado naquilo que você deseja, naquilo que você quer. A gente pode mentalizar, existem estudos que comprovam isso. Quando você mentaliza, deseja algo, você realmente alcança aquilo. Mas perceba que aquilo é pra você, é seu. Às vezes, o que você acha encantador, perfeito, não é perfeito pro outro. Percebe? Então, assim, nós podemos criar tudo aquilo que a gente deseja, desde que a gente acredite, né? Desde que a gente acredite naquilo e vá em busca daquilo. Se você acreditar só, querer, mas não fizer nada, é óbvio que não vai acontecer nada. Aí a gente entra naquela linha das pessoas que falam, pensamento positivo não adianta, ficar olhando pro espelho e falar, eu sou linda, maravilhosa, não vai mudar. Claro que não vai. Se você continuar na frente do espelho, né? Então, se você continuar lá na frente do espelho só repetindo isso, óbvio que não vai mudar. Mas se você entrar na frente do espelho e falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu posso sair dali, tomar uma atitude que vai realmente fazer com que você seja aquilo, aí sim muda. Então assim, meninas, o que eu gosto muito de falar? É importante sim você se cuidar. Eu gosto de falar muito sobre autoestima. É claro que a autoestima a gente não constrói ela do dia pra noite. Não é uma explosão que acontece, você vai acordar a mulher mais maravilhosa do mundo, não. Mas você pode construir. A gente sabe que, principalmente a psicologia fala, né? Que a nossa autoestima ela é construída desde quando a gente é pequenininho. Então, se você tem filhinho pequeno, observa que você está construindo a autoestima dele desde agora, né? E a autoestima não é só você dar tudo que o seu filho pede, não. É você ensiná-lo, desafiá-lo, fazer com que ele se desafie ali. Só que nós sabemos que muitas de nós não tivemos isso lá na frente, lá na infância.
Muitas famílias, às vezes, não é porque não queria, às vezes não sabia como fazer, às vezes falava coisas que ao invés de ajudar, piorava, enfim. Durante toda a nossa infância, a nossa juventude, a gente foi ouvindo coisas que foram imprimindo em nós, em nossa mente, e foram criando aquilo que a gente é hoje. Então, se você não teve coisas que colaborou para você ser uma mulher de autoestima, você precisa agora começar a fazer. Então, é agora, não é amanhã. Não é daqui uma hora, não é agora, exatamente agora. É o quê? Tomando a decisão de que eu quero ser uma mulher de autoestima. E o que eu preciso fazer? Olhar o teu valor. Ai, mas eu não tenho valor nenhum. Só o fato de você ser mulher, você já tem um valor. E sabe qual é? Você tem o dom de gerar uma vida, independente se você quer ou não gerar essa vida. Você pode optar ter filhos, você pode optar por não ter e tá tudo bem. Mas você tem essa capacidade, então isso já é o maior valor do mundo. É um valor que você ganhou de graça, gratuito. Então quando você achar que não tem valor nenhum, pense nesse. Esse já é o principal e o primeiro que você já começa a dar o seu primeiro passinho. A partir dali, é criando objetivos. O que eu quero? Para eu me sentir valorizado, o que eu preciso? Ah, eu preciso me sentir mais bonita? Então, o que eu preciso fazer para me sentir mais bonita? Ah, eu preciso ganhar mais, porque se eu ganhar mais, eu vou conseguir comprar coisas melhores, eu vou conseguir poder passear, sei lá, cada um tem o que é importante. Ah, é ganhar mais? Então, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Percebe? É toda uma construção. Isso tudo dá trabalho? Dá trabalho. Mas dá muito menos trabalho do que você ficar onde você tá, sofrendo, sabe? Tendo uma vida sem sentido, sabe? Sem sentido. E olha, se você ainda não tá nessa fase, você vai chegar nessa fase se você não se movimentar. Porque o estudo, né, biologia, né, a gente estuda lá na psicologia, dos 35, 40 anos, você já começa a entrar em conflito. Será que o que eu tô fazendo realmente tá fazendo sentido? Todo mundo vai ter esse momento. E se você não tiver o teu lado emocional bem fundamentado, não entender como funciona tudo isso, você entra em parafuso. Entre em parafuso. Agora, se você sabe de tudo isso, eu não tô, será que eu tô bem aqui? Será que o meu casamento tá bom? Eu não sei se eu tô feliz aqui. Eu não sei se eu quero mudar de profissão. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar alternativas, você vai buscar coisas diferentes, percebe? Aí você começa a se movimentar. Agora, se você não souber disso, não cuidar disso, você vai adoecer. É por isso que é muito comum a gente ver pessoas que depois que se aposentam, adoecem. Aí você fala, nossa, agora que ela ia curtir a vida. Gente, eu ouço isso sempre. Na verdade, eu ouvia muito, né? Porque quando eu trabalhava com público, eu atendia muita gente. E eu sempre tive esse desejo de estar aqui falando com mulheres, motivando, sabe? Trazendo ferramentas e formas de você sair, né? Se movimentar. E eu falava, meu Deus, eu queria tanto poder ajudar, eu queria tanto poder entrar lá e mudar essa chavinha, porque é uma chavinha. Sabe? Às vezes é instantâneo mesmo. É só o fato de você mudar a forma de pensar. Não demora muito tempo. A partir do momento que você realmente enxerga o negócio, é como se tirasse... É como se você tivesse assim, ó, com a sua visão tapada e você abre. Uau! Então é mágico, mas você precisa entender. Entenda, reflita sobre. Então tudo que você ouviu aqui, reflita, pense. Sabe, se tem alguma coisa que não tá legal, eu sempre costumo dizer que se você tem uma pulguinha, sabe a pulguinha aqui, ó? Eu acordei com aquela pulguinha. Tô com aquela pulguinha, mas não sei o que é. Sabe? Busca. Por que eu tô com aquela pulga? Pensa sobre isso, pergunta, fique perguntando. Eu tenho essa mania. Quando eu tenho uma pulga, eu sou pertinente, sabe? Eu vou até o fim. Tem até uma passagem bíblica que fala, né? Eu vou trazer aqui. É uma passagem linda que reflete, sabe? Que explica bem exatamente isso. Quando a gente é persistente, sabe? Persistente. A gente vai até o final. Até conseguir. Então, assim, pense sobre isso. Eu sei que muitas vezes você vai ter que cavar lá coisa do passado. Sabe? Mas você hoje é o seu passado. Percebe? Tudo que você é hoje é reflexo do teu passado. Não adianta a gente querer fugir. O que você não pode é ficar lá. E muitas vezes o fato de você não querer voltar, não querer falar sobre, você tá vivendo lá. Porque, perceba, quando você teve um passado, independente que seja, né? A maioria de nós teve um passado difícil. Teve, por quê? Todos nós somos humanos. Você acha que todo mundo foi perfeito, toda a família é perfeita, você foi a filha mais amada do mundo. Se você foi a filha mais amada do mundo e teve tudo de bom e melhor, você vai ter um trauma porque você teve tudo, sabe? Então sempre a gente vai encontrar um motivo. Então assim, todo mundo tem sua história. Só que quando você amadurece, quando você evolui, quando você entende, quando você ressignifica o teu passado e a tua história, você conta ele para as pessoas como se fosse contando uma história mesmo. Você não sente emoção, sabe? Você não começa a sentir dor. Agora, quando você lembra no passado e chora e sente dor, e ai meu Deus, é porque você ainda
tem que resolver lá. E ontem o professor na aula, ele falou uma coisa, sabe, que eu falei, eu vou falar isso porque é bem legal pra gente entender o que é a ressignificar. Ele chama Júnior Ometo, ele é ótimo, ele fala, é professor sobre inteligência emocional. Eu não sei pra quem tá aqui qual é a idade de vocês, né, talvez o Vitor, se for novinho, não vai saber, Vitor. Fita cassete. Antigamente era fita cassete, né? Eu não lembro, eu sou da fase ainda que tinha lá o aparelho que a gente apertava e ela ia pra frente ou vinha pra trás. Mas eu acho que teve uma parte anterior que você tinha que voltar ela com a caneta ali. Então imagine uma fita cassete. A fita cassete, a gente gravava música, e aí tinha o vídeo cassete que gravava vídeos. E aí quando a gente não tinha, né, tipo, acabou, aí você gravou tudo. Ou você ia lá e comprava outra, ou você tinha que voltar a fita e gravar por cima. Isso era possível, olha, era mágico. Ressignificar o seu passado é mais ou menos a mesma coisa. É você voltar lá e escrever outra história. Percebe? Escrever outra história. Muda, inverte a coisa. Mas para isso você tem que voltar. Você tem que entender. Você tem que entender que ser humano é falho. Então vamos supor que você viveu um momento ali traumático com a sua mãe, que te judiou, que fez você sofrer. Entender que a sua mãe também é um ser humano. E que talvez naquele momento que ela estava vivendo, ela também estava aprendendo. Ela também não sabia o que era certo e o que era errado, ela fazia aquilo que ela achava, porque era aquilo que ela tinha aprendido da mãe dela. Que, por sinal, a mãe dela já viveu numa outra época, imagine. Lá atrás, era terrível. Eu falo isso porque na psicologia a gente aprende a construção família desde lá de trás. Era terrível. Inclusive, criança não era nem tido como criança. A criança já nascia, ela já ficava ali tudo junto e misturado. Tanto sexualmente falando, quanto convivência, trabalho. E antigamente, tinha-se filho para trabalhar. Hoje não, hoje a gente tem filho porque hoje, aliás, tá demais, né? Às vezes a pessoa tem filho porque ela quer ter um objeto ali, né? Infelizmente tem muito isso. Mas antigamente o filho era realmente para trabalhar, então se você teve que trabalhar desde cedo é porque isso era fadado a você. É que depois foi vindo, né? Foi criando a parte política, foram criando leis. Hoje, né, tem o Estatuto da Criança que ajuda bastante, né? Mas infelizmente ainda tem muitas crianças que sofrem. Muitas crianças que sofrem de uma outra maneira, né? De outra forma, mas sofrem. Talvez até pior, sabe? Mas sofrem. Então, perceba isso. E quando você volta lá, quando você começa a entender que ser humano, ele sabe, quando eu entendi isso, sabe, a mágica mudou pra mim. Quando eu entendi que ser humano é falho. E não é porque é minha mãe, porque é meu pai, que são perfeitos. Eles são seres humanos, eles têm sentimentos, eles têm preferências, eles fazem o que eles podem. Eu acredito que a minha mãe e meu pai fez tudo o que eles puderam por mim, pelos meus irmãos, e tá tudo bem. E quando eu entendi isso, eu tive um relacionamento maravilhoso com minha mãe. Mas eu tive que entender porque a gente traz muito traumas, né? Principalmente quando a gente tem vários irmãos. Enfim, todo mundo teve esse problema. E se você não teve, minha filha, um dia você vai ter. Eu sempre falo, quando eu tava passando pelo luto, e às vezes as pessoas vinham conversar comigo, eu falava, olha, você já passou por isso? Não, então, ou você não passou, ou você já passou, né? Então eram pessoas que já tinham passado, ou eram pessoas que iriam passar. Percebe? Porque assim, nós somos seres humanos. O ser humano, ele é amoroso. Ele não é um objeto que fica estátua ali, não, você sente. Então, por exemplo, tem pessoas que passam por relacionamentos traumáticos e falam, eu nunca mais vou amar ninguém, não quero mais amar, não quero mais ver ninguém. Esse é o pior, né? O pior é que daqui um mês já tá com alguém. Porque a gente sente, a gente precisa ter esse contato com o outro, então é óbvio que você vai amar de novo. Não adianta, eu lembro que aqui eu ouvia muito de mães, que às vezes o filho largava da namorada e falava, na próxima namorada que meu filho tiver, eu não vou mais fazer amizade, viu? Porque agora quem sofre sou eu. Sabe? Então a gente tem esse hábito de amar, sabe? E aí se você ama alguém, dependendo da intensidade, da importância dessa pessoa na sua vida, você vai sofrer. E se você não tiver um controle emocional, não entender como funcionam as emoções, como funciona tudo, você cai em depressão profunda. Eu lembro que quando eu estava passando pela depressão, pela perda do meu marido, veio uma mãe aqui desesperada. A filha dela já tinha falecido há 2 anos por acidente, então foi, impacto ali na hora. Ela já tinha passado mais de 2 vezes pelo Saião em Araras, que é um hospital de pessoas com problemas mentais. E ela virou pra mim e falou, Dani, eu ainda não tô bem. Eu não tô bem. Sabe, então o que eu entendi ali? Que quando a gente não tem uma estrutura emocional forte e a gente não entende isso, que nós temos que ter o controle. Nós não podemos deixar a nossa emoção controlar. Nós temos que controlar e pôr onde a gente quer que ela fique. Você realmente pode adoecer. Pode enlouquecer, pode sim. Às vezes você vê alguém ali que passou por um trauma muito grande, a pessoa enlouquece.
Então isso é muito sério. A gente tem que cuidar, a gente tem que olhar para nós e ver nossas emoções. A gente tem que entender como entrar e sair de uma emoção. Você tem que dominar. Então, a mensagem última que eu deixo até aqui, porque por fim hoje eu acabei falando demais, tome as rédeas da tua vida. Tome as rédeas. Eu lembro que eu sempre lembro, em todas as dificuldades, eu lembro assim que Cristo, né, na palavra de Deus diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos só um pouquinho a menos que Deus. Imagine ser só um pouco a menos que Deus. Nós somos incríveis. Nós somos muito. Então não deixe um problema, uma dor te dominar, não. Tome as rédeas, domine, fale com o seu problema. Olha, eu entendo você, mas eu não aceito você, não. Eu vou ver o que eu posso fazer para resolver. Sabe? Então, na verdade, os nossos maiores desafios, nossas maiores dores, problemas, é o quê? Os problemas que a gente está vivendo no cotidiano. Sabe, eu vejo muita gente morrendo de medo de bandido, né? Eu caminho, olha, eu falo que é engraçado até, né? Eu gosto muito de caminhar no Lago Azul aqui na minha cidade. E eu tava no início da faculdade ali, a gente tem aquela apresentação, um fala, outro fala. E uma das moças falou assim, porque sabe o Lago Azul? Nossa, só tem bandido, é terrível. Eu falei, meu Deus, ela não conhece, né? Aí eu falei assim, poxa, as pessoas ficam com medo de outro ser humano, que é um ser humano como você, então você fica com medo de sair na rua, de ser assaltado, de ter um bandido, é claro que você tem que se proteger, né? Mas o maior inimigo seu não é o bandido ali, é você mesmo. É você deixar o problema te dominar, esse é o maior problema. Sabe por quê? Porque quando você é uma pessoa de autoconfiança, uma pessoa segura, você anda na rua e passa confiança, você acha que algum besta vai vir te assaltar? Não vai, porque se vier, você fala, meu filho, se vier, ou é você ou é eu. Eu já passei 2 vezes por assalto, sabe? Então, assim, eu sei como que é. E quando você tá preparada, e esse preparo é diariamente, é preparar mental mesmo. Porque imagine, se diante de um problema ali, sei lá, você não tem dinheiro pra comprar comida, tá, é uma dificuldade, é uma dor. Se você ficar ali se lamentando, se vitimando, ai meu Deus, eu não tenho comida, vai fazer alguma coisa pra conseguir. Você imagina que diante de um bandido, ele vai ver na tua cara que você é aí insegura, ele vai olhar na tua cara. Então assim, perceba que você tem que tomar as rédeas da tua vida, você tem que dominar. E fazendo o quê? Primeiro mudando de pensamento. Muda ali a tua mentalidade e aí comece a ação. Pense o que você precisa fazer. E hoje a gente tem muita facilidade de informação, tá bom? Beijão, até amanhã. Amanhã eu vou trazer outro tema incrível aqui. Convide mais mulheres para vir. Vamos aumentar esse grupo de mulheres com autoestima. E mande aqui as dúvidas, comentários, sugestões. Comenta aqui comigo depois, né? Porque agora acho que a hora que eu for salvar não vai aparecer comentário. Mas manda lá no direct o que vocês estão achando. Eu tô aqui fazendo o meu melhor. É um desafio também pra mim cada dia estar aqui. Porque falar todo dia não é fácil. Assim, eu tenho muita experiência em falar pessoalmente. Cara a cara. Falar na internet, através de uma câmera, é totalmente diferente. É um outro mundo. É aprender do zero de novo. Então dá aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança. Ai meu Deus, será que eu vou saber falar? Eu falo coisa errada. Porque sim, eu sou humana perfeita, eu não sou um robozinho, né? Eu sei que agora existe, né, inteligência artificial que tira ali umas fotos. Mas não, eu tô aqui, cara lavada mesmo. Eu não uso filtro porque eu falo de autoestima. E o autoestima é você se amar do jeito que você é. Eu sou a favor de procedimentos estéticos, sou totalmente a favor, desde que ele venha para contribuir a algo que vai fazer você se sentir melhor e não para sanar uma carência, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que fazem, ou homens, porque estão sempre em busca de algo. Então, assim, aí acaba ficando uma coisa fora do normal, fora do comum. Então, a gente tem que o quê? Agradecer a medicina. Existem muitas coisas. Eu mesma, sofria com orelha de abana. Eu sofria muito, bullying, eu sofria. Sabe o que é sofrer? Eu sofria tristeza. Eu fiz, a minha vida mudou. Então, isso foi produtivo pra mim? Foi ótimo. Mas agora, se eu ficasse fazendo tudo e deformasse toda a minha cara, daí a gente tem que investigar. O porquê que a pessoa tá querendo fazer tanto? Né? Então a gente tem que sempre entender o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Será que é por isso, por aquilo? Ter consciência. Então vamos ter consciência da nossa vida e dominar. E virar protagonista da nossa vida, tá bom? Um beijão e obrigada pra quem ficou até o final.